A inalação, ela pode gerar aerosol. Então, num ambiente hospitalar, ou se a criança está contaminada, um quadro leve que pegou um coronavírus e tem um quadro leve e está em casa, o uso da inalação não é recomendado se ela tem uma suspeita ou confirmação de coronavírus, tá? Porque ele pode gerar aerosol, que são as partículas bem pequenas, né, de secreção respiratória, secreção de via aérea superior, e que pode ficar no ar por mais tempo. Então, sim, a inalação é contraindicada em casos de coronavírus. Em casos de outras infecções respiratórias, não, ela pode ser feita sim. Isso é muito importante. Por quê? O que a gente vê nas crianças a gente está vendo isso na prática e a gente tem alguns estudos. As crianças que adoecem e são internadas com o novo coronavírus, a grande maioria delas ficam doentes por uma co-infecção. O que é isso? Ela pega um coronavírus, mas ela também tem um outro vírus. Então ela tem o vírus da rebronquiolite, que é o vírus sincicial, ou o vírus de influenza, ou até uma pneumonia associada. Então isso é o maior risco para a criança, pegar o coronavírus junto com algum outro agente infeccioso. Então, por isso é muito importante vacinar. Infelizmente, a gente ainda não tem a vacina para o coronavírus, né? Isso acho que a gente vai ser um pouquinho longo, a gente sabe que não vai chegar tão rápido essa vacina, infelizmente, mas a gente tem as outras vacinas. Então, é muito importante as crianças se vacinarem agora para o influenza. Isso é indicado para todas as crianças, a vacina do influenza, né? Principalmente para as crianças que têm já alguma doença pulmonar ou de via aérea, é super importante vacinar todo ano para o influenza. E as crianças prematuras, né? As crianças com prematuridade, que nasceram abaixo de 29 semanas, precisam tomar o palivizumab no primeiro ano. E as crianças prematuras com menos de 2 anos, que têm displasia broncopulmonar, também é indicado tomar o palivizumab, que é a prevenção para o vírus sincicial respiratório, e as crianças cardiopatas. Então essas são as indicações, porque a associação desses vírus com o coronavírus é o que causa maior risco de internação nas crianças nessa época. Então, o Fluimicil, não sei se todo mundo conhece, o Fluimicil é uma droga que ajuda a quebrar o muco, né? É acetilcisteína, que ela ajuda a degradar o muco para ele ficar mais fácil de ser retirado. O Fluimicil, ele tem algumas apresentações. Então, ele tem apresentação endovenosa, apresentação oral, que pode ser usada oral mesmo via gastrostomia, e tem a apresentação da inalação. A forma mais eficaz do Fluimicil é a oral ou endovenosa. Então, que a gente usa mais, né, em casa, enfim, é a oral. Então, é mais indicado, é melhor você usar o Fluimicil na forma oral do que inalatória. Ele é mais eficaz dessa forma. E uma contraindicação do Fluimicil inalatório é que algumas crianças podem causar broncoespasmo. Então, algumas crianças podem ter uma hiperreatividade com Fluimicil inalatório. Então, é melhor fazer ele oral. Então, o umidificador, ele serve para aquele período que a gente entra em período mais seco, né? Uma coisa importante do umidificador que a gente tem que tomar cuidado é que usar demais o umidificador pode piorar. Então, se você deixar o umidificador muito tempo ligado, você pode ter problema de mofo, de bolor, de começar a ter umidade, e aí você piora porque tem proliferação de fungo. O umidificador ele tem que ser muito bem higienizado, tem que estar muito bem limpo e usado por um período curto. Então, 1, 2 horas naqueles dias do ano que estão mais secos, né? A gente tem, as crianças traqueostomizadas têm aquele grande problema do que o ar entra sem ser filtrado e sem ser aquecido, que é o papel que a gente tem que faz o nosso nariz, né? Então, para tráqueo, um bom uso para aquelas que podem, né, que tem que ser avaliadas para ver se podem, se não tem contraindicação, é o uso do Tracivent, que também ajuda nesse processo de filtragem. Se a broncodisplasia melhora com o passar dos anos, sim. Inclusive, não existe nenhuma medicação que você cure a broncodisplasia. A gente tem medicações para ajudar no controle, evitar complicações. As crianças
que tem hiperreatividade, que chiam, a gente tem que usar as bombinhas, broncodilatador, corticoide inalatório, tomar muito cuidado com a parte nutricional, que é super importante, né, as crianças com broncodisplasia, mas sim, elas vão melhorando ao longo dos anos. A gente sabe que pode acontecer alguma sequela a longo prazo, mas elas melhoram bastante sim com o passar dos anos. O BiPAP serve como ventilador para o Covid-19? Ah, essa é boa. Suzana, né, que perguntou. Então, Suzana, na verdade, a gente evita, né, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, de todos os órgãos competentes aí sobre o Covid, evitar o uso de ventilação não invasiva e evitar o uso do high flow. Porque o high flow, tanto a VNI quanto o high flow, eles podem gerar mais aerosol. Então, para evitar mesmo o uso do BiPAP, tá? Quando se faz o uso de puffs, aerolim e outros, quanto tempo depois da aplicação pode aspirar para não perder o efeito da medicação aplicada? Ah, então, essa é boa. Na verdade, o ideal é você fazer o puff depois de aspirar. Então, primeiro faça a aspiração e depois faça a bombinha. Mas a aplicação também ela é rápida. Você fez, né? Contou os 10 segundos da bombinha. Então, acho que aqui está perguntando principalmente para criança que tem tráqueo, né? Para aspiração. Primeiro, né? O ideal é você fazer para a parte pulmonar. A gente faz a bombinha com o espaçador na traqueostomia. Então, tem espaçadores específicos para a gente fazer na traqueostomia. Quando a gente faz a bombinha, é importante lembrar, até aproveitar essa pergunta e dar algumas outras dicas. Lembrar sempre, então tiramos, né? Sempre lembrar de agitar. Então, na criança com a tráqueo, a gente vai fazer no espaçador na tráqueo. A criança que tem respiração espontânea não precisa usar ambu, é só usar no espaçador. Fez o primeiro jato, vai contar 10 segundos. A criança que usa oral vai fazer a mesma coisa no espaçador, na bombinha. Contou 10 segundos, já pode fazer o segundo jato, tá bom? Então, o ideal é fazer antes de aspirar. Caso tenha que aspirar, você fez a bombinha, até depois de 30 segundos já tá ok. Você já, se precisar, pode aspirar de novo, não tem problema. Então, a gente tem vários tipos de bombinha, né, para tratar várias patologias. Então, a gente tem, para dar uma esclarecida, a gente tem algumas medicações que são anti-inflamatórias, que são tratamentos de prevenção, como o corticoide inalatório, que pode ser usado de forma contínua, de acordo com a indicação. A gente tem bombinhas com broncodilatador, que são usados para crise, que hoje a gente usa preferencialmente os broncodilatadores na forma que a gente chama de bombinha, mas o nome correto é aerosol dosimetrado, né? Que é a melhor forma de usar o broncodilatador, melhor do que a forma de inalação, como o antigo Berotec e tudo. E temos outras, tem broncodilatador de elongação, a gente tem o tiotrópio, que é uma outra forma de broncodilatação. Então tem vários tipos de bombinha e a indicação vai depender de cada caso, né, cada criança. Então, qual é a causa de pneumonia? Nas crianças pequenas, a principal causa de pneumonia ainda são os vírus, uma infecção viral que começa na via aérea superior. Então, a criança tem contato através de gotícula, através de mão, com esse vírus, entra na via aérea dela e pode causar uma pneumonia, principalmente nas crianças pequenas. Nas crianças maiores, começam a aumentar o risco das pneumonias, a incidência de pneumonias bacterianas, né? E a pneumonia, ela pode vir também pela via respiratória. Então, é comum a gente ver, pegou um vírus, a imunidade cai, o vírus muda nosso trato respiratório superior, que diminui um pouco a nossa defesa, e aí vem aquele contato com a bactéria e pode causar pneumonia. Ela pode vir tanto da via aérea, como ela pode vir da corrente sanguínea, né? Então tem casos de pneumonia também que vem por via que a gente chama de hematogênica. O mais comum é pela via aérea,
seguida de um quadro viral, tá bom? E qualquer criança tem risco de pneumonia, por isso é tão importante as vacinas. O Berotec, ele é uma medicação bem antiga que a gente usava, a gente usou muito, né? Uma medicação que foi importante. Só que hoje a gente tem o salbutamol, que é uma inalação que você tem tanto para inalação, compra em aerosol, que é a bombinha, né? Que é a melhor forma de uso. Que é uma medicação mais eficaz e mais segura do que o Berotec, tá? Tem menos efeito colateral e vai ter um melhor efeito. O problema, uma vez ao dia, tanto o Berotec como o salbutamol, eles são medicações de uso que a gente usa de uso de resgate, então é para crise, é para sintoma. Ele não é tratamento. Então eles não devem ser usados nem Berotec nem salbutamol de forma contínua. Isso pode causar até uma certa, não é dependência, mas pode causar uma certa tolerância do organismo. E aí quando você realmente precisar de usá-los, eles não vão fazer tanto efeito. Então não é para ser uma medicação de uso contínuo, tá bom? Doutoras, meu filho faz uso de traqueostomia e toda vez que entra o outono ou a mudança, ele já fica bem mais secretivo e com isso já começa a tossir mais. Quando esse quadro começa, faço a inalação com Clenil A. Isso gera algum problema a longo prazo? Então, Adriana, é isso que eu falei. No outono, realmente, o ar mais seco, o ar começa a ficar mais frio, mais seco, isso aumenta a secreção. Então, as medidas de umidificação, fazer mais inalação com soro, podem ajudar. Cada caso tem que ser avaliado individualmente. Então, o Clenil A, ele é um corticoide inalatório, que ele vai ter mais ação mesmo em via aérea superior, mais do que pulmão. Pulmão a gente prefere a via das bombinhas, tá? Ela chega melhor, mais deposição pulmonar. O Clenil A, ele vai ter mais deposição em via aérea superior. Então, para uma laringite, uma faringite, ele pode ajudar em uma fase com aumento de secreção. Mas cada caso tem que ser avaliado individualmente, tá bom? Olha, gente, então a gente sabe, né, que as máscaras de pano, as caseiras, elas têm uma eficácia menor, a gente sabe disso, que as mais indicadas seriam essas, cirúrgicas, mas é uma falta mundial, né, tá faltando máscaras no mundo inteiro, e aí tem essa orientação do Ministério da Saúde pra gente priorizar os profissionais da saúde. Então, em casa, se precisarem, a ideia é essa, não sair, mas se precisar para alguma consulta, alguma coisa assim, priorizar a máscara de pano, tá? O Traquivent é sempre a melhor opção para traqueostomia, mas se não tiver que adaptar e a criança respirar pela traqueostomia, pelo nariz, precisaria sim de duas, né? Sim. Uma no nariz e uma na traqueostomia. E lembrar sempre que é aquilo que a doutora Miriam falou, de não encostar. A gente tem essa mania, né, de quer arrumar, a gente quer mexer, mas lembrar depois disso, vocês viram muito bem, ela mexeu na máscara, limpa a mão. Então sempre, toda vez que for precisar tirar e pôr, não encostar, né? Sempre pelo elástico e descartar, tá? Se for de pano, lavar. Estão recomendando lavar com água sanitária, deixar secar bem e não usar mais de 2 horas a mesma máscara.